Pessoal, agora nós vamos começar a falar do regime de pessoal das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Você já sabe que nas empresas estatais, os servidores, na verdade, são chamados de agentes públicos de forma genérica ou de empregados públicos de forma mais específica. Esses empregados públicos, eles têm um vínculo com a empresa estatal que é o vínculo seletista, né? Ou seja, é regido pela consolidação das leis do trabalho. Também é importante destacar aqui que nós temos um vínculo contratual. Como assim um vínculo contratual? Quem trabalha na administração direta, autárquica e fundacional tem um vínculo estatutário, que é aquele vínculo regido pela lei. Por exemplo, no âmbito federal, a lei seria a Lei 812. Já no âmbito das empresas estatais, você não tem um regime que é um regime estatutário. Na verdade, você tem um regime contratual. Existe um contrato, é uma relação bilateral. De um lado, o empregado, do outro lado, a empresa estatal. Então, por isso que é um contrato de trabalho, você vai assinar na situação, inclusive vai ter a assinatura da carteira de trabalho. Consequentemente, como é um regime seletista de emprego público, não existe estabilidade. Então, presta concurso público, mas não tem direito à estabilidade. Estabilidade é só para o servidor público efetivo. Ok, aí vem uma dúvida, e eu já vi muita gente estudando isso aqui da forma errada, tá? E por que as pessoas estudam isso da forma errada? A pergunta que vem é o seguinte: a empresa estatal precisa motivar a demissão? Porque pensa comigo, se não tem estabilidade, pode ser demitido. Eu posso demitir um empregado público sem motivar o ato? Responde aí para mim. Talvez você seja surpreendido pela minha resposta, tá? O STF ele chegou a decidir que as empresas estatais deveriam motivar o ato de demissão dos seus empregados. E aí vários livros foram escritos falando isso. A motivação da demissão dos empregados públicos é obrigatória nas empresas estatais. Acontece que essa decisão do STF foi objeto de um recurso. E nesse recurso o STF restringiu o alcance da decisão. Por quê? Porque ele não poderia ter dado esse alcance tão amplo para alcançar toda a empresa estatal se aquele caso tratava especificamente de apenas uma empresa estatal. Qual que era essa empresa estatal? Os Correios. Então, hoje, no dia que eu estou fazendo essa aula para vocês, só existe uma empresa estatal que é obrigada a motivar o ato de demissão. Qual que é essa empresa estatal? Os Correios. As demais empresas estatais, a princípio, eu vou falar a princípio porque isso aqui pode evoluir, a princípio não precisam motivar o ato de demissão dos seus funcionários. Esse assunto está pendente de julgamento novamente em um processo que chegou depois no STF e que a qualquer momento deve ter o seu julgamento de mérito. Então pode ser que mais no futuro, no dia que você assistir essa aula, o STF já tenha decidido esse caso em definitivo, tá? E aí você vai ter que buscar a atualização disso. Mas hoje, só os Correios precisam fazer a motivação do ato de demissão. Professor, então eu posso afirmar categoricamente que as demais não precisam motivar? Não pode fazer essa afirmação categórica. Mas muito provavelmente as bancas também não farão, porque você tem que pensar o seguinte: as bancas de concurso elas não cobram um silêncio. Elas não vão cobrar assim, tem que demitir ou não tem que demitir. Ora, o STF não decidiu esse assunto ainda. O dia que ele decidir, aí eles vão cobrar isso em questão de prova. Agora, se a gente estiver falando especificamente dos Correios, os Correios precisam motivar o ato de demissão dos seus empregados públicos. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho? Como é que acontece o provimento ou contratação, seja a forma como você queira dar aqui? Esse provimento ou contratação, como regra, depende da realização de concurso público. Tá? Então, mesmo o camarada sendo empregado público, o provimento dentro da empresa estatal depende da realização de concurso público. Esse pessoal que trabalha nas empresas estatais, eles são considerados agentes públicos ou simplesmente funcionários públicos. Porque essa expressão agente público, funcionário público, é adotada no sentido amplo. Tá? Então seria mais ou menos o seguinte: o termo agente público é um gênero do qual o empregado público é uma espécie. E por que é importante você saber isso? Porque eles são considerados empregados, agentes públicos ou funcionários públicos para os fins da lei de improbidade administrativa. Então, se cair uma questão de prova assim, o empregado de uma empresa estatal está sujeito à lei de improbidade? Sim, está sujeito à lei de improbidade, porque ele é considerado agente público para os fins da lei de improbidade. O Código Penal ele ainda utiliza a expressão antiga, que é chamada de funcionário público. Então, ele é considerado funcionário público para os fins penais. Então, ele responde no âmbito do Código Penal como se funcionário público fosse.
Agora vem mais uma pergunta. E o teto constitucional remuneratório? Professor, o que é essa história de teto constitucional? Eu vou resumir aqui bem brevemente. Você sabe que existe uma história de que ninguém pode ganhar na administração pública mais do que os ministros do STF. O ministro do STF é o teto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As empresas estatais estão sujeitas ao teto constitucional? E a resposta é depende. Depende do quê? Seria mais ou menos como se fosse o seguinte. Eu tenho um filho. Vamos supor que eu pagasse uma mesada para o meu filho. Na verdade, que eu pagasse o cartão de crédito do meu filho. O meu filho pode pegar esse cartão de crédito e simplesmente comprar um iPhone Hyper Mega Blaster de não sei quantos mil reais sem a minha autorização? Não, sou eu que pago o cartão de crédito dele. Agora vamos supor que o meu filho paga o cartão com o trabalho dele. Eu não dou um centavo para o meu filho, tudo é ele que se vira. Ele pode comprar esse iPhone Super Hyper Mega Blaster? Pode, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer com isso. É a mesma coisa dentro das empresas estatais. Eu tenho que perguntar o seguinte, essa empresa estatal, ela depende do ente instituidor, por exemplo, da União, dos estados, do DF e dos municípios, para pagar as suas despesas de custeio. O que é o custeio? O custeio são aquelas despesas de manutenção. Se ela depende do ente para pagar as suas despesas de custeio, ou então para fazer a remuneração de pessoal, nesse caso, eu devo aplicar o teto constitucional. Então, nessa situação, os seus empregados não poderão ganhar mais do que o teto constitucional. Agora, vamos supor que essa empresa estatal, ela é uma empresa estatal que consegue receber alguns recursos e, com isso, ela não recebe do ente instituidor recursos para as suas despesas de custeio ou ainda para a remuneração de pessoal. Então, ela não depende do ente instituidor para essa finalidade. Então, nessa situação aqui, eu não vou aplicar o teto constitucional remuneratório. Só para contextualizar, você deve lembrar aí que há não muito tempo, o presidente da Petrobras, a Petrobras teve ali alguns lucros bilionários, e o presidente da Petrobras ganhou lá um valor bastante significativo como bônus, muito acima do que ganhou o ministro do STF. Pode isso? Pode, porque a Petrobras não depende da União para pagar os seus empregados, nem para suas despesas de manutenção. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas às vezes a gente coloca assim para simplificar empresa estatal dependente, empresa estatal independente. Eu vou pedir para você não usar esse conceito aqui, porque esse conceito, para quem estuda direito financeiro, ele tem mais algumas nuances que vão além de custeio pessoal, e as bancas já estão até utilizando essas nuances para tentar derrubar alguns concurseiros. Então aqui é melhor não associar, é simplesmente você decorar o que é custeio pessoal. Se recebe recurso para custeio ou pessoal, aplica o teto. Se não recebe, não aplica o teto, simples assim. Última regrinha, vocês sabem que a Constituição Federal tem uma vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Então, pelo menos em regra, eu só posso ter um cargo público ou uma função pública ou um emprego público. Em regra, não posso acumular isso. A pergunta é, aplica-se a vedação à acumulação às empresas estatais? Sim. Em regra, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, inclusive no âmbito das empresas estatais. Isso aqui é uma regra, porque quando você estudar a aula de agentes públicos, você vai ver que existem exceções. Então, a regra é vedada, apesar de existirem exceções. Superado isso, vamos resolver uma questão. Os empregados dessas empresas, aqui tinha um enunciado, né? Vamos considerar que a gente está falando das empresas públicas e sociedades de economia mista. Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão acumular seus empregos com outros empregos, cargos ou funções públicos, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas. Exatamente isso. Esse quesito aqui está certo. Por quê? Porque os empregados dessas empresas, eles não podem fazer acumulação de cargos, empregos ou funções no âmbito da administração pública, exceto nos casos em que a própria Constituição Federal admite a acumulação. Por isso que esse quesito está certo, e assim a gente fechou esse bloco sobre o regime de pessoal, bloco curto, rápido, porém importante. Até a próxima.